Tá certo. Vamos continuar o que a gente estava conversando há 15 dias atrás, que era a respeito de bioreatores. A gente tinha visto, só voltando aqui só para vocês, para a gente ver. Então, a gente tinha visto aqui os bioreatores. Então, a gente estava vendo alguns tipos de bioreatores. E quais tipos de bioreatores que a gente estava vendo? Então, a gente viu esses reatores em fase aquosa, fermentação submersa, e a gente tinha visto essas células livres, então, os reatores agitados mecanicamente, ou STR. Então, hoje a gente vai começar a ver esses reatores agitados pneumaticamente, o air lift, coluna de bolhas, vamos dar uma olhada em PFR, vamos olhar mais esses outros aqui, tá? Então, dando continuidade, só então, esses reatores que a gente chama de coluna de bolhas, eles não são muito comuns para processo fermentativo, para produção de álcool, para produção de ácido. Né? Esse tipo de agitador, ele é muito comum para tratamento de efluente. Então, esses reatores, eles se caracterizam basicamente porque ele não tem um agitador mecânico. Então, naqueles outros reatores que a gente tinha comentado, a gente tinha um agitador mecânico ali, fazendo com que houvesse uma mistura perfeita dentro do reator. Nesse caso, que a gente está mostrando agora, ele não tem essa, ele não tem essa agitação mecânica propriamente dita, tá? Então, o que que tem aqui? A gente tem uma agitação, só que essa agitação é devido a um borbulhamento de um gás no reator. E aí, normalmente, esse tipo de gás é um ar. Então, a gente tem uma bomba de ar que joga água dentro desse reator. Então, aqui é um tipo de um reator vertical, cilíndrico, no qual, nesse caso aqui, tem uns suportes aqui que a gente vai estar falando mais sobre esse assunto. O movimento é aleatório, então eu tenho a entrada de ar é aqui na parte de baixo, eu tenho uma entrada de ar, fazendo com que haja uma movimentação das partículas ou das células que estão aqui dentro. Consequentemente, eu tenho uma menor tensão de cisalhamento. Então, no caso, quando a gente estava trabalhando com um agitador mecânico, então a pá, a haste, a turbina, qualquer tipo de agitação que era, ele causava no microorganismo uma tensão de cisalhamento alta. No caso do ar, eu tenho essa resistência menor. Sim, Arão, é tipo um leite fluidizado. Ele, na verdade, esse reator com agitação pneumática, no qual eu estou falando que o ar, geralmente o ar, então nesse caso realmente ele parece com um leite fluidizado. Ele é um leite fluidizado se as partículas que estiverem aqui, elas começarem a se movimentar. Na verdade, o que eu estou falando aqui ainda não tem o suporte, tá? Então, não tem eles chamam de pellets, que são onde o microorganismo ele vai ficar suportado. Então, é como se aqui tivesse a levedura, o microorganismo, junto com os reagentes e junto com os produtos. Então, eu não consigo diferenciar o que é matéria-prima, o que é produto, o que é substrato, o que ele está produzindo e o que é levedura, tá? Ou o que é microorganismo. É tudo misturado. Então, como que eu vou saber quando é um leite fluidizado?
eu preciso ter um material sólido. E aí esse material sólido, no caso, vai ser o suporte que a gente vai ter ali. E esse tipo de agitador, ele é atraente para cultivo principalmente de células animais e de células vegetais, tá bom? Então, nós temos dois tipos de reatores para esse caso aqui, que são agitados pneumaticamente. Então, chama-se o airlift, que esse airlift, eu tenho uma separação aqui dentro, ó, eu tenho uma divisão no qual é direcionado esse ar. Então, esse ar, ele é direcionado dentro desse cilindro, desse reator cilíndrico, ele é direcionado numa direção. Então, nesse caso, eu tenho essas duas linhas aqui, ou no caso lá, seriam algumas, são chapas cilíndricas, no qual o ar vai estar sendo direcionado para passar aqui no centro. Então, para tentar garantir um maior rendimento de agitação, nesse caso, principalmente nessas partículas que estão aqui no centro. Então, qual que é a diferença? Então, a gente tem o de coluna de bolhas, que aqui ele não tem é, essa divisão aqui, ou seja, esse direcionamento do ar. Os dois, basicamente, são entradas, a gente tem entrada de ar. A diferença é que, no caso do airlift, esse ar, ele tem uma direção que é controlada pelo operador. E, nesse caso, na coluna de bolhas, não. Então, ele entra, tem aqui um dispersor de ar, e aí esse ar, essas bolhas, elas entram indistintamente para cada lado, para cada posição, e aqui não. Nesse caso, ele é direcionado mais aqui para o centro, tá? Então, é dessa forma, é isso que diferencia esse tipo de reator que é agitado pneumaticamente, que é o conhecido como coluna de bolhas, e o airlift. A gente tem um outro tipo de reator também, que é o reator, é, que é o reator de fluxo pistonado, que a gente chama de plug flow. Vocês, no próximo semestre, não sei se alguém já fez essa disciplina, mas é uma disciplina de reatores, onde a gente tem lá na disciplina de reatores, vocês vão estudar reatores ideais. E dentro desse reator ideal, tem um reator que é o que a gente chama de plug flow, que é o de fluxo pistonado. Esse tipo de reator, o meio, uma característica bem marcante dele, é que o meio e o inóculo, ele entram conjuntamente no reator. Então, eles entram ao mesmo tempo. E aí a cultura flui, idealmente, em velocidade constante, sem ocorrer uma mistura longitudinal. Então, não há mistura longitudinal, só axialmente. Então, há uma mistura axialmente em cada posição, porém, não há uma mistura ao longo desse reator. Então, esse reator é um reator tipo tubo aqui, ó, a gente tem aqui no canto, aqui na parte abaixo direita. Então, esse é um tipo de reator de fluxo pistonado. Então, há uma mistura aqui radialmente, mas longitudinalmente não há uma mistura, não acontece esse tipo de mistura. Há uma variação de concentração ao longo do reator, então, ao longo do comprimento do reator aqui, essa concentração ela vai mudando, porque a reação vai acontecendo, e aí vai mudando toda a concentração, tanto de substrato, quanto a concentração do inóculo e dos produtos. Então, vai havendo essa mudança com relação ao comprimento. O sistema é comparável a um processo contínuo realizado em vários estágios. Então, esse tipo de reator, quando a gente está falando em reator contínuo, ele tem duas formas. Ele pode acontecer igual aqui, ó, um tubo só, é como se fosse um tubo, e aí esse tubo, ele vai acontecendo a reação ao longo dessa tubulação. Mas eu posso ter também
um tipo de reator que é um tipo de reator que é o batelada, só que vários bateladas juntos. Quando eu tenho vários reatores em batelada juntos, um atrás do outro, então o produto do primeiro é o reagente do segundo, o produto do segundo é o reagente do terceiro e assim por diante, e isso também a gente caracteriza ele como um reator contínuo, ou seja, é um reator que ele é composto por vários reatores embatelado. E aí, aqui a gente tem um outro tipo de reator, que são aqueles reatores com células mobilizadas. Então, essas células microbianas, elas são imobilizadas em um suporte. E aí é esse suporte que eu estava falando, e que é nessa condição que vai aparecer esse processo de fluidização mais fácil, como o Arão perguntou. Então, naquele caso, quando a gente está com bolhas, a gente não tem um material sólido. A gente tem o micro-organismo, mas ele está no meio e a gente não consegue distinguir a olho nu o que é o micro-organismo, o que é o substrato e o que é o produto. Nesse caso, essas células, o micro-organismo, ele está imobilizado em um suporte. Então, ele está suportado em algum material. Alginato, pectina, vidro, cerâmica, são alguns exemplos que a gente tem de onde a célula ela pode imobilizar, ela se imobilizar. Algumas características desse suporte, né, que no caso o alginato, pectina, vidro, cerâmica, entre outros, ela não é tóxica para as células, então na verdade, uma característica dela ela tem que ser inerte, ela só serve de suporte, ela só vai proporcionar ao micro-organismo uma forma dele se imobilizar. Então, ele não pode afetar em nada, nem na reação, ele não pode afetar em nada dentro desse processo, ele precisa ser totalmente inerte. Então, ele não pode ser tóxico para as células, ele precisa ter uma alta capacidade de retenção, então ele precisa ficar presente ali, então ele não pode haver perdas desse material, desse suporte, ele precisa ser resistente ao ataque químico e microbiano, tá? Então ele não adianta nada eu querer fazer um suporte de madeira, e aí o micro-organismo pode atacar essa madeira, então precisa ser um suporte que seja resistente a esse ataque, tanto microbiano quanto o ataque químico, porque pode ser que a gente esteja produzindo um ácido, e aí se há um processo de produção de ácido, pode ser que esse suporte ele acaba não resistindo ao ataque químico. Ele precisa ter pouca sensibilidade às possíveis solicitações mecânicas, ou seja, compressão por peso, tensão de cisalhamento, ou pressão interna ou externa de gases. Então, dentro desse reator, às vezes, a gente está com uma alta pressão, a gente tem problema de temperatura. Então, e ele não pode ser tão leve, porque apesar de ter o ar ali passando por entre esse suporte e o microorganismo, ele não pode ser tão frágil que ele não resista a esse movimento do ar. E ele precisa ter alta difusividade de substrato e de produto. Vantagens desse tipo de reator. A principal, e aí a função básica desse tipo de reator com células imobilizadas é que ele tem a possibilidade de utilização de altas concentrações celulares. Então, quando esse suporte ele serve de base para o microorganismo se fixar, com, e aí vamos pensar que isso aqui é um reator contínuo, então está passando substrato, está passando produto ali, está sendo levado para fora do reator, esse suporte faz com que o microorganismo se fixe
nesse material. E ele se fixando ali, ele acaba não indo embora. Então, tem uma característica de aderência entre esse suporte e o micro-organismo, e tem uma outra característica também de densidade. Então, a densidade, a partir do momento que o micro-organismo se fixa nesse suporte, eu aumento a densidade e o fluxo não consegue, o fluxo que está acontecendo dentro desse reator, ele não consegue carregar esse material para fora. Então, eu acabo tendo uma concentração de células dentro do reator maior, e aí por isso que ele provoca essas altas concentrações celulares nesse volume reacional que é lá dentro do reator. Consequentemente, eu tenho maior velocidade de processamento. Então, eu tenho uma quantidade de células maior dentro do reator e, consequentemente, só tenho mais células e aí ela consigo converter esses meus substratos em produto. Eu tenho uma outra vantagem com relação a essas células, reatores com células imobilizadas, é que eliminação de problemas com reciclo externo de células. Então, por que eu tenho eliminação desses problemas com reciclo? Exemplo, sedimentador, filtro e centrífuga. Porque como eu não estou tendo perda de células, então não tem por que eu querer separar lá. Claro que eu tenho uma perda. Também não nos enganemos que toda célula vai ficar dentro do reator suportada nessas nesse suporte que eu tenho ali dentro. Claro que alguma coisa vai sair, só que é muito pouco, tá? Então, não justifica eu ter um sedimentador ou eu ter uma centrífuga lá do lado de fora para fazer essa recuperação dessas células. Provável obtenção de maiores fatores de conversão do substrato ao produto desejado. Então, isso é uma consequência, né? Uma consequência da gente ter a célula mais tempo ali dentro do reator. Então, quanto mais tempo eu tenho ela ali dentro do reator, maior é a probabilidade dessa levedura, desse micro-organismo, conseguir fazer essa conversão desse substrato ao produto que a gente está querendo. E maior proteção ao sistema biológico em relação ao estresse ambiental, ocasionado por elevadas concentrações de substrato, pH e cisalhamento. Então, a gente consegue ter um maior controle dessas células ali dentro. Então, as variáveis que interferem no seu rendimento, ou até na sua própria sobrevivência, a gente consegue ter um controle maior. Há um maior controle nesse tipo de reator. Aqui dois exemplos de reatores com células mobilizadas, que é o reator de leito fixo e o reator de leito fluidizado. Então, é aqui, Arão, que entra a gente tem um exemplo de reator fluidizado, porque aqui a gente tem um suporte. Então, esse suporte aqui, ele é um suporte sólido, né, que a gente já viu, ele pode ser de vidro, ele pode ser de PVC, ele pode ser de vários materiais. Então, quando há uma passagem de ar, e aí a gente está falando em reatores que são agitados pneumaticamente, então eu tenho uma entrada de ar aqui, o que diferencia esse leito fixo e leito fluidizado é principalmente a velocidade com que o ar entra aqui, porque dependendo da velocidade de ar que entra aqui, ele vai causar um movimento desses suportes e, consequentemente, das células que estão neles, né? Então, dependendo da velocidade e da quantidade que está entrando de ar, vai fazer com que essa coluna aqui, ó, então, essas bolinhas aqui, elas são, na verdade, os suportes que a gente está falando. Então, quando eu coloco uma quantidade de ar aqui e faço com que as bolhas de ar, elas percorrem aqui entre esses suportes, mas não fazem eles saírem do local
não fazem eles não se agitarem, a gente chama isso de leito fixo. Agora, quando eu passo uma quantidade de ar no qual há uma agitação de todo esse suporte, uma mudança de posição desses suportes, então a gente chama isso de leito fluidizado. Não sei se alguém já fez alguma disciplina de laboratório, mas a gente tem a disciplina de laboratório 1, no qual a gente tem uma operação unitária chamada de fluidização. E aí lá vocês vão ver essa diferença que existe entre esses dois tipos de reatores. Basicamente, eles são os mesmos reatores, a diferença é a quantidade de ar que vai ser introduzida no reator. Então, dependendo da quantidade de ar que eu colocar, o meu reator, ele é um leito fixo, e dependendo da quantidade que eu colocar, uma quantidade maior, esse reator, ele é um reator de leito fluidizado. Então, é uma característica bem evidenciada quando vocês estiverem fazendo essa prática, bem simples de ver, porque precisa ter esse suporte, tá? É necessário que a gente tenha esse suporte para conseguir a gente caracterizar que ele seja fluidizado ou não, porque igual lá no começo, eu tenho só bolhas e não tenho esse suporte, então há uma mistura, podemos dizer que tem uma mistura homogênea ali de levedura, substrato, produto, a gente não consegue diferenciar como aqui. Nesse caso aqui, a gente consegue fazer essa diferenciação, principalmente por causa do suporte que a gente tem aqui, onde as células vão estar imobilizadas. Então, algumas aplicações desse tipo de reator, ó. Então aqui eu tenho um reator com células imobilizadas em leito fixo, onde eu tenho aqui, nós temos o suporte, nós temos a entrada, e aí aqui também tem uma entrada de ar, que vai fazer com que haja a passagem de ar aqui, depende do propósito, da função desse reator, mas esses reatores são principalmente utilizados para tratamento de resíduos, então são suportes sólidos, e eles servem como filtros biológicos. Produção de enzima, então aí o suporte é gelatinoso, então é uma característica para a enzima, que ela consegue ter um suporte melhor. A biotransformações de esteroides e produção tradicional de vinagre. Então são algumas aplicações que a gente tem para reatores com células imobilizadas. E aí aqui, leito fixo. Qual que é a grande vantagem, as vantagens desse tipo de reator? Ele é uma de fácil recuperação do produto e ela utiliza células que não estão crescendo. Então, células que estão ficando aqui suportadas, a gente consegue utilizar essas células, é mais fácil. Então, aquelas células que estão crescendo, elas acabam ficando suportadas, elas acabam ficando suportadas, e as que também não estão crescendo, elas também acabam fixas a esse suporte. Desvantagem, que eu tenho uma deficiência na transferência de O2, então esse suporte ele está impedindo que eu tenha uma difusão desse oxigênio mais facilmente, então ele acaba atrapalhando um pouco, né? Porque vamos imaginar que a microorganismo está suportado, tá sobre esse suporte aqui, então o oxigênio ele acaba sendo de difícil, não de difícil, mas é um acesso mais prejudicial para o microorganismo, é mais difícil dessa difusão acontecer. Eu tenho problemas aqui de entopimento e alterações de fluxo, então, consequentemente, eu posso ter aqui uma formação de canais preferenciais, isso é uma coisa que acontece muito em leito fixo, e aí eu posso dar um exemplo disso com relação a tanques de tratamento de água. Não sei se vocês já viram filtros de tratamento de água.
Os mais convencionais, eles utilizam alguns materiais, por exemplo, usam pedras de diferentes tamanhos, utiliza areia de diversas granulometrias dentro desse filtro. E conforme a água vai passando, essa água, o sólido dessa água acaba ficando retido. Mas ela tem um grande problema que, conforme a água vai passando, ela pode começar a formar canais preferenciais, ou seja, começa a haver uma abertura aqui, ó, no meio desses suportes e acaba acontecendo de formar canais preferenciais. Isso acaba sendo bastante prejudicial quando a gente está falando em leito fixo, porque se a gente aumentar muito também a vazão para que aconteça uma mistura aqui dentro, né, ele não vai ser mais um leito fixo, né? Ele começa, esse leito aqui, ó, todo esse leito, ele começa a se movimentar, e aí ele já não é mais um leito fixo, ele acaba sendo um leito fluidizado. A homogeneização é prejudicada, então, e aí, de novo, o motivo dessa homogeneização e ser prejudicial é o mesmo problema desses caminhos preferenciais. Eu não posso aumentar muito essa vazão que está entrando aqui dentro desse reator de ar. Por quê? Porque senão eu começo a atrapalhar esse leito ele começa a ter uma movimentação dentro dele, e eu posso ter perda por lavagem de células aderidas ou aprisionadas. Então, quando há um processo de lavagem desse suporte, pode ficar micro-organismo aderido nele. Mesmo tentando lavar para conseguir tentar recuperar, tentar fazer um tratamento desse micro-organismo, ele ainda fica aderido ao suporte e, consequentemente, tem uma quantidade de perda com relação a esses micro-organismos. Reatores com células mobilizadas, e aí que é o leito fluidizado, há uma intensa movimentação das partículas, então, essa intensa movimentação das partículas aqui dentro do reator é devido à entrada de ar. Então, a entrada de ar, essa injeção de ar que eu tenho aqui dentro, é que causa essa intensa movimentação. E aí, ele pode ter, a gente pode ter uma injeção por ar, gás inerte, ou um outro líquido também. Ou até um quarto, um quarto tipo de substância a ser injetada aqui. Ele pode ser ele próprio. Então, o produto que sai daqui, eu posso retornar uma parte, eu posso fazer retornar uma pequena parte aqui para dentro do reator. Então, eu tenho saindo aqui, ou não preciso nem sair aqui no produto, posso fazer uma retirada um pouco antes do final e fazer ele retornar. Quando eu faço isso, eu crio uma agitação. Então, eu tiro uma quantidade de produto nessa linha aqui, ó, e eu retorno ela aqui para baixo. Então, quando eu faço isso e eu coloco mais produto, o que acontece? Acontece uma agitação interna. Eu vou falar mais sobre esse processo de injeção do próprio líquido reacional que a gente tem dentro do reator. Esse tipo de leito tratamento de efluente. Então, esse tipo de tratamento de efluente, eu trabalhei com um reator desse tipo aqui para tratar esgoto doméstico. Então, eu utilizava um reator desse aqui, esse reator tinha aí aproximadamente uns 5, 6 metros de altura. Ele tinha o suporte e eu simulava esse esgoto doméstico, ou seja, eu produzia um esgoto doméstico com carga orgânica conhecida e eu fazia esse material, essa simulação de esgoto doméstico passar aqui por dentro. E aí, esses micro-organismos, no caso, não era levedura, esses micro-organismos que estavam aqui, eles acabavam se alimentando dessa matéria orgânica e fazia com que eu tinha
uma água mais limpa saindo desse outro lado. Então, era feito esse tratamento. Eu entrava com um esgoto simulado, e aí esse esgoto saía aqui, mas com uma carga orgânica bem mais reduzida. Então, esse tipo de reator, ele é principalmente utilizado para tratamento de efluente. Gaseificação de bagaço de cana-de-açúcar. Então, aqui tem um, um link para vocês darem uma olhada nesse processo de gaseificação de bagaço de cana-de-açúcar para ver esse tipo de leite fluidizado para revestimento de semente, agrotóxicos, fertilizantes, compostos nucleares e comprimidos. Então, esse tipo de leite fluidizado, ele é utilizado também para a produção desses produtos aqui. Agora vamos para outro tipo de reator, que são os reatores de membrana. Qual é a característica desses reatores? Não só o de membrana, mas o de fibra oca também. A característica deles é que mantém as células confinadas entre membranas semipermeáveis, as quais vão permitir o fluxo do líquido, mas não a passagem das células. Então, eu tenho uma membrana, que é uma membrana seletiva, ou seja, uma membrana semipermeável, que ela vai permitir a passagem de determinados produtos, determinados reagentes, e vai impedir a passagem de outros. O que ela vai impedir aqui? No caso, esse tipo de reator, ele vai impedir a passagem das células, ou seja, a célula vai ficar aqui dentro. A célula vai ficar dentro desses desses compartimentos, ou seja, entre essas membranas, e o meio de cultura ele vai passar por esse microorganismo, vai acontecer na verdade, o microorganismo ele vai se alimentar desse meio de cultura, vai gerar produtos, vai estar produzindo os produtos, vai estar eliminando aqui, então vai ter um processo fermentativo, uma reação fermentativa, produzindo, aí depende de qual é a condição, então depende do que vai estar sendo produzido aqui, se vai estar sendo produzido ácido, se vai estar sendo produzido vinagre, o que vai estar sendo produzido. Então eu vou ter uma saída aqui dos produtos, e o meu microorganismo, ele continua aqui. Por que ele não sai aqui? Ele não sai por causa dessa membrana semi-impermeável. Então, essa membrana, ela permite passar esses produtos, os substratos que não reagiram, mas ela não permite a saída do microorganismo. As tensões de cisalhamento são mínimas, então a tensão de cisalhamento é muito baixa, é inferior àquelas do reator Airlift, então porque elas acabam não tendo a entrada de ar, causando toda aquela movimentação aqui dentro, então eu tenho só a entrada do meio, e aí esse meio é um meio aquoso, né? Esse meio de cultivo, ele está entrando na forma aquosa aqui, e ele está causando esse movimento, essa agitação dentro do reator. Então, e aqui ele dá um exemplo, é indicado para utilização em algum tipo de células animais extremamente sensíveis ao cisalhamento. Então, acaba sendo um tipo de reator indicado para células que são sensíveis ao cisalhamento. Aqui um reator de fibra oca. Esse reator ele consiste num feixe de fibras, então eu tenho aqui fibras capilares, uma fibra, duas fibras, três fibras, quatro fibras. Essas circulares aqui, ou que estão fora desse capilar, são as células. Então, eu passo o meio de cultura, passo aqui. Essa fibra oca, ela é semipermeável, ou seja, eu faço com que ela passe por essa membrana, que é
como é formada essa fibra, ela passa, a célula se alimenta desse, desse meio de cultura e transforma ele em produto. Então, ele é muito parecido com o outro reator que a gente tinha visto aqui atrás de membrana, só que em vez de serem camadas, esse reator aqui de membranas, esse daqui é de fibra oca. Então, uma fibra capilar, é um capilar no qual, por dentro, vão passar o meu meio de cultura e esse meio de cultura, ele passa, ele é um capilar que ele é seletivo, então ele deixa passar, mas ele não deixa essa levedura entrar aqui, opa, ele não deixa essa célula entrar nessa fibra capilar. No interior dessa lâmina, eu tenho um escoamento laminar, ele não pode ser um escoamento turbulento, e aí as células, elas ficam retidas aqui, ó. Então, ela não vai sair daqui, ela não vai entrar na fibra e ela também não vai sair aqui na forma de produto, porque ela também, esse reator, ele é um reator além dessa fibra, a separação aqui por uma membrana semipermeável. Aí aqui a gente tem alguns equipamentos auxiliares. Esses equipamentos, vocês já viram ele na forma separada, mas aqui a gente pega esses equipamentos e que a gente acaba utilizando eles dentro desse processo fermentativo. São bastante centrífugas, basicamente para separar fases, ou seja, separar líquido-líquido, líquido-sólido, para centrífuga tubular, para centrífuga de disco, para separar líquido-líquido-sólido, centrífuga filtrante para separar líquido sólido, ou decantador para separar líquido sólido, para processo fermentativo de produção de álcool. A centrífuga é uma centrífuga de disco, para separar líquido sólido. Então, são três fases que a gente tem ali. Então, vai separar o líquido e o sólido, ou seja, eu vou separar o líquido, que é o material fermentado, desse material fermentado, tentar eliminar uma quantidade ainda de água presente, e o sólido, que no caso seriam as células. Então, as células vão estar sendo separadas. Tem alguns tipos de filtros, filtro prensa e rotativo a vácuo, clarificador, adição de agentes clarificantes e ultrafiltração, concentradores a vácuo e membranas e secadores. Aqui só para vocês terem uma ideia dos equipamentos que estão envolvendo esses tipos de reatores. Aqui tem algumas regras básicas para a construção desses reatores, tá? Então, com relação à válvula, com relação a conexões, quando a gente está trabalhando com esses reatores, principalmente reatores que envolvem células animais, a gente precisa tomar bastante cuidado com relação à contaminação. Então, tem algumas regras que precisam ser tomadas para se evitar, no processo de fermentação, que aconteça a contaminação bacteriológica, qualquer outro tipo de contaminação, devido a uma construção do reator inadequada. Aí tem alguns tipos de materiais utilizados para a construção desses reatores, tá? Então, quando a gente está trabalhando em pequena escala, em laboratório, esses materiais sempre vidro, madeira utilizado quando as características organolépticas do produto são importantes, só que aqui tem em contrapartida, tem uma desvantagem que é com relação à vida útil, que acaba sendo muito curta. Material polimérico, utilizado quando não é necessária esterilização, porque se for necessária esterilização, esse material ele não tem resistência. Aço carbono, que é o mais utilizado, porém ele não tem uma boa resistência à corrosão, altas temperaturas e choques térmicos.
tem ainda o problema de liberação de íons, que é utilizado para equipamentos auxiliares. Então, o aço carbono, ele é o mais utilizado, mas ele tem esses problemas. Então, principalmente se for trabalhar com temperaturas mais altas, e tem problema também com relação à resistência, dependendo do que se está produzindo, do que se está, qual é o processo fermentativo, ele quer produzir o que desse processo fermentativo, tem problema de corrosão. Daí poderia até dizer que, então o ácido inoxidável é o melhor. Realmente o ácido inoxidável ele é o mais resistente à corrosão do que o ácido carbônico devido ao fato de possuir o cromo. Só precisa tomar um cuidado com relação ao ácido inoxidável, porque ácido inoxidável ele tem um problema com relação ao ataque ao ácido sulfúrico. Então, no processo de fermentação, se tiver em algum momento que seja feito o processo de correção de pH ou tratamento dessas células através do uso de ácido sulfúrico, ácido inoxidável, ele não é recomendável para esse fim. O cobre é é muito bom, o único problema é que ele é muito caro, então ele é possível ser substituído pelo ácido inox, mas é difícil a gente a gente ver esses processos fermentativos utilizando cobre. Não é, isso eu estou falando em larga escala. Claro, se você pega uma indústria de pequena escala, então você vai ver que tem alguns fermentadores à base de cobre. Mas ele, infelizmente, o grande problema dele, o grande empecilho dele é o custo dele. Se bem que, se a gente pensar isso a longo prazo, talvez compense trabalhar mais com cobre do que aço inoxidável, porque o tempo que você vai precisar, você vai poder utilizar esse material de cobre, esse reator à base de cobre, ele acaba sendo muito maior do que um de aço inoxidável. Então, um outro tipo de material liga de níquel, mas isso é caso muito caro, então isso é para casos muito extremos, então são para casos em que é necessário ter um rigoroso controle de qualidade, então aí sim poderia estar utilizando essas ligas de níquel, né, como materiais para a construção desses reatores, só que aí a gente teria o problema de aumentar muito o custo do meu produto final, né? Então o produto final ele aumenta muito devido a esse tipo de material na construção. Tudo bem que ele vai se diluindo ao longo do tempo, mas ele tem um custo, acaba tendo um custo muito elevado.